galera, aqui quem fala com vocês é o professor Fernando Lima de novo. E hoje a gente vai falar sobre potenciação com base real. Então, vamos lá para a gente entender melhor como é que funciona essa potenciação. Bom que potenciação é um assunto que vocês já conhecem e a gente vai agora ver como que a gente vai aplicar ela com a base real. Então, a gente vai começar com os expoentes naturais, tá? O expoente sendo um número natural. E aí, a ideia é que a gente vai ter essa aqui, olha. Se A é um número real e N é um número natural, que esse n vai ser justamente o expoente. Então, podemos dizer que a elevado a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero aqui, qualquer número real, lembra que o a é um número real. Qualquer número real elevado a zero, o resultado é 1. E para n diferente de zero, ou seja, lembra lá que o n ele representa o expoente, ok? Para n diferente de zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa situação aqui, onde a elevado a n, ou seja, o que vai acontecer? Esse a vai se repetir em multiplicações a quantidade de vezes que o n, o mesmo valor, a quantidade de vezes que ele vai se repetir é justamente o mesmo valor do n. Isso representa para a gente o quê? Que esse a aqui vai se repetir, são n fatores. Ou seja, se o expoente é 3, você vai ter 3 vezes o valor se repetindo. Se o expoente é 5, vai aparecer 5 vezes aquele valor se repetindo. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos para os exemplos, que vai ficar mais fácil. Então, a primeira ideia que a gente tem aqui, ó, do a elevado a zero é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, o a representa, no caso, aí, um número qualquer, ok? Um número real. Então, 6 ele é um número real. Se eu tiver 6 elevado a zero, o resultado é 1. Assim como se eu tivesse 10 elevado a zero, 1 milhão elevado a zero, o resultado seria 1. Ok? Então, vamos para o próximo. 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta potência. Então, para a gente resolver isso aqui, ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que aí, a gente fazendo a multiplicação, o resultado, 81. Cuidado, ainda tem gente que erra isso aqui. Tem gente que quer multiplicar lá 3 vezes 4. Está errado isso, viu? O que você tem que fazer? A base se repete em multiplicação a quantidade de vezes que o teu expoente indica. Ou seja, já que o expoente é 4, quer dizer que o 3 vai aparecer 4 vezes em multiplicação, ok? Então, vamos lá. E aí, quando é uma fração? E agora, professor, quando é fração, o que é que a gente faz? Não muda muita coisa, a gente só precisa lembrar como que se faz a operação com frações. Então, aqui a gente tem, ó, menos 1/5 elevado ao quadrado. Quer dizer que o menos 1/5 vai aparecer 2 vezes em multiplicação. E a gente faz a multiplicaçãozinha. Lembrando que para a gente operar com fração, o que a gente faz? Multiplica. No caso da multiplicação, multiplica numerador por numerador, lembrando que são os números de cima, denominador por denominador, que são os números de baixo. E não esquece de fazer o jogo de sinal que a gente tem aqui, olha, porque eu tenho 2 valores negativos. Então, como é que vai ficar? Aqui, 1 vezes 1 vai dar 1, 5 vezes 5, 25. E o jogo de sinal, menos com menos, na multiplicação, o resultado é mais, tá? Lembra lá que na multiplicação, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, o resultado que a gente tem aqui, 1/25, aqui é o nosso resultado de menos 1/5 elevado ao quadrado. Professor, o resultado é positivo. Isso mesmo. Por quê? Por causa desse jogo de sinal que a gente faz aqui. Ok? Então, vamos para o próximo. E aí, quando a gente tem aí um número decimal, como é que a gente faz? Segue do mesmo jeito, só tem que lembrar como que se opera com o número decimal. Então, eu tenho aqui, ó, 0,2 elevado ao cubo. Então, como é que vai ficar? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí você tem que lembrar lá como é que faz multiplicação com o número decimal. Porque se a gente for multiplicar aqui, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, o resultado 0,008, ok? E aí, se for raiz, o que é que a gente faz? Aplica da mesma forma, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. O que vai ficar então? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Lembra que se o expoente é 2, a raiz de 5 aparece 2 vezes em multiplicação. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, lembra lá que a gente multiplica os valores dentro das raízes. Olha. Por quê? Porque eu tenho a mesma raiz, isso aqui a gente já viu lá em propriedades de radiciação. Então, aqui 5 vezes 5, o valor é 25, então eu tenho raiz quadrada de 25. O resultado, 5. Ok? Então, essa é a parte quando a gente está utilizando expoente natural. A gente tem aqui o último exemplo ainda, olha, raiz quadrada de 7 elevado a 1. Quer dizer que a raiz quadrada de 7 só vai aparecer uma vez, então o resultado é a própria raiz quadrada de 7. Ok? Então, esse aqui é a aplicação quando a gente está trabalhando com expoente natural. Existe outra forma? Existe. A gente vai ver agora quando o expoente ele é um número inteiro negativo. Tá? Quando o número é inteiro negativo, ele vai se comportar de uma outra forma. Então,
aqui para a gente entender a ideia geral, se A é um número real diferente de zero e N é um número natural diferente de zero, então podemos dizer que A elevado a menos N vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Observa aqui, qual é o detalhe que acontece aqui? Aqui a gente está trabalhando com inversão de um número, ok? Existe uma propriedade que explica isso. Isso aqui é matéria lá do 8º ano, tá? Existe uma propriedade que explica isso, que aí o que acontece aqui? Quando eu tenho esse expoente negativo, por isso que eu estou representando com uma letra A e uma letra N. Por quê? Porque o padrão ele é o mesmo para qualquer valor que vai aparecer aqui, real, e qualquer número natural que aparecer aqui. Então, se esse expoente é negativo, o que vai acontecer? Esse A elevado a N ele vai ser invertido. O que isso quer dizer? Lembra lá que inversão quer dizer que você vai inverter a posição do numerador de uma fração e do denominador. Aí você olha e diz assim, mas não tem denominador aqui porque esse número não é uma fração. Na verdade, ele existe, só está subentendido. Então, o que acontece? O número que aparece aqui embaixo, o denominador dele é 1. Então, esse 1 vai para cima, ó, e o A elevado a N vem para baixo. Ok? Ah, mas o sinal dele não está mais. Não está mais por quê? Porque a gente inverteu esse número aqui. Então, A elevado a menos N, quando eu faço a inversão dele, ele vem A elevado a N. Aí ele vem com um sinal positivo, ele vai ficar positivo. Aí você resolve essa potência aqui. Vamos entender melhor como é que isso acontece já no exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, 1 meio elevado a menos 3. O que vai acontecer? 1 meio, aqui eu tenho que lembrar que existe um 1 subentendido aqui embaixo. Ah, professor, mas eu estou trabalhando com uma fração. Vai ser a mesma coisa, vou explicar lá no finalzinho, uma outra forma que você pode utilizar. Que é o que vai acontecer? Se eu tenho 1 aqui embaixo subentendido, esse 1 vai lá para cima, e 1 meio elevado ao cubo vai lá para baixo, ó, vai para o denominador. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar esse numerador e fazer a operação que eu tenho lá no denominador. Então, 1 vai permanecer aqui, ó, e 1 meio elevado ao cubo quer dizer que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Lembra lá, ele aparece 3 vezes em multiplicação, porque o expoente é 3. E aí, aqui em cima eu vou conservar o 1 e a gente vai fazer as multiplicações aqui embaixo, no denominador. E aí, lembra que em multiplicação de frações, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, aqui embaixo fica 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai dar 1, aqui, ó. E 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 1 sobre 1 oitavo. Aí, um detalhe, como é que a gente faz divisão de fração por fração? Que é o que a gente tem aqui. Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Eu tenho aqui o 1, aqui que é a parte é o numerador, então eu considero ele como sendo a primeira fração, e eu multiplico pelo inverso da segunda fração. Olha só, a segunda fração aqui, que está no denominador, não é 1 oitavo? Então, vai ficar 8 sobre 1. Ela foi invertida. Ó. Preste atenção que o 8 foi para cima e o 1 foi para baixo. Para a gente poder fazer a multiplicação. É assim que a gente faz divisão de fração por fração. De forma prática, claro. E aí, ó, só para lembrar, existe um denominador que fica aqui embaixo do 1. Como não aparece, a gente sabe que ele é um valor subentendido e esse valor é o 1. Então, vai ficar dessa forma. Ó. 1 sobre 1 vezes 8 sobre 1. Multiplicando, ó, 1 vezes 8 vai dar 8 e 1 vezes 1 vai dar 1. Então, tá aí, ó, 8 sobre 1, a gente sabe que esse valor é o próprio 8, tá? Que o 1 ele pode ficar subentendido quando ele aparece no denominador. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente resolveu quanto é menos 2, ou 1 meio elevado a menos 3. Observa, professor, eu poderia simplesmente ter invertido, já que a gente trabalha com o inverso do número, ter colocado 2 elevado ao cubo para cima e o 1 para baixo, a gente poderia resolver dessa forma, chegaria no mesmo resultado aqui, ok? Só tem que ter cuidado com essa posição aqui do expoente. Então, de regra, a gente utiliza isso aqui, a gente faz o inverso do número. Vamos ver lá um próximo exemplo. Menos 3 elevado a menos 2. Então, lembra lá que tem um 1 subentendido aqui embaixo do menos 3, esse 1 vai para cima e o menos 3 vai para baixo, vai para o denominador. Para quê? Para que se eu tenha o inverso, e aí eu vou ter esse sinal aqui trocado, vai ficar 1 sobre menos 3 elevado ao quadrado. E aí, menos 3 ao quadrado, lembra lá que eu vou só repetir o numerador, e aqui menos 3 ao quadrado vai ficar menos 3 vezes menos 3. Olha lá o 1 que ficou repetido. Repete o 1 de novo e resolve menos 3 vezes menos 3. Lembra lá que a gente vai fazer a multiplicação. 3 vezes 3 vai dar 9, ok? E jogo de sinal, sinais iguais, resultado positivo. Ou, como alguns gostam de dizer, menos com menos dá mais. Então, vai ficar desse jeito. Ó. O 1, 3 vezes 3 vai dar 9.
sinais iguais, resultado positivo. Então, aqui nosso resultado, 1/9, ok? Então, vamos ao próximo exemplo. Raiz quadrada de 5 elevado a menos 2. Então, lembra lá, tem um subentendido aqui embaixo, esse 1 vai para cima, e raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai para o denominador. Observa que é esse mesmo valor aqui que vem para o denominador, só que sem o sinal de menos. E aí, então, é repetir 1 em cima e vai ficar, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, repete 1 lá em cima, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Lembra lá que já que é raiz quadrada nos dois, eu só multiplico 5 vezes 5, vai dar 25 dentro da raiz. E aí, então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz de 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5. Lembra lá por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 elevado ao quadrado, o resultado é 25. Tá? Se você ainda tem dúvida em relação a isso, dá uma olhada nas aulas anteriores lá de radiciação, tá? Propriedades de raízes, e você vai entender melhor essa parte. E aí a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado a menos 1. Lembra lá, tem um subentendido aqui embaixo da raiz de 3, então ele vai para cima, raiz de 3 vai para baixo. Então aqui, ó, vai ficar raiz de 3 elevado a 1. Tá? Então repete 1 aqui em cima, raiz de 3 elevado a 1, quer dizer que a raiz de 3 vai aparecer uma única vez. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Aí você pensa, terminou aqui? Não, não terminou. Por quê? Porque a gente utiliza o que a gente chama de racionalização, para que a gente não tenha o denominador como uma raiz. Então, para a gente lembrar a racionalização, também tem uma aula sobre isso, você assiste lá, mas a gente vai aplicar aqui a racionalização. Como a raiz que aparece no denominador é raiz de 3, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, aqui, ó, repetiu 1, multiplicou por raiz de 3, repetiu raiz de 3, multiplicou por raiz de 3. E a gente vai fazer, ó, 1 vezes raiz de 3 dá o próprio raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, você poderia colocar raiz de 9 aqui, tá? Porque você faria 3 vezes 3 dá 9. Ou colocar, ó, como é 3 vezes 3, colocar na forma de potência, igual eu coloquei 3 ao quadrado. Observa que na continha daqui de cima, eu não coloquei em forma de potência. E na daqui de baixo, eu já coloquei em forma de potência. Professor, qual é a correta de ser feita? Eu já coloquei um diferente do outro para você saber que as duas formas estão corretas. Se você fizer a multiplicação para tirar a raiz, igual a gente fez aqui em cima, está correto. Se você colocar na forma de potência para você também tirar a raiz, está correto também. Porque o que vai acontecer? Ó? Lembra que quando eu coloco aqui na forma de potência, é para eu poder observar as operações inversas. Raiz quadrada e expoente 2 são operações inversas que se cancelam. Tá? Então, elas são operações que se cancelam. Como fica o resultado, então? Raiz de 3 sobre 3, já que aqui a raiz e o expoente se cancelaram, só sobrou 3. Então, aqui a gente encerra, sim, esse cálculo. Então, o resultado aqui é raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, essa é a parte de expoente inteiro negativo. E a partir daqui a gente começa e pode entender melhor a parte de notação científica. Na notação científica, ela nos permite escrever números usando potências de base 10. O número expresso em notação científica deve ser escrito como o produto de um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10, e uma potência de base 10 e o expoente inteiro. Professor, o que é tudo isso? Calma, vamos lá, a gente vai por parte. E para ficar até melhor da gente entender, a gente já vai utilizar direto um exemplo. O que a gente precisa saber aqui? Que a notação científica ela vai nos servir para a gente representar de uma forma mais resumida um número que é muito grande. E a gente vai começar com um número pequeno só para você entender direitinho como que a gente vai aplicar isso nos números grandes. Então vamos lá. Eu vou representar o número 300 na forma de notação científica. Lembra lá que o que eu preciso entender? Que eu vou ter um número real vezes o 10 elevado a alguma coisa, ok? Só tem um detalhe, esse número real tem que ser um valor entre 1 e 10, e esse número eu tenho que tirar daqui, ó. Como é o 300 que eu vou representar na forma de notação científica, esse número real eu tenho que tirar daqui. Então, olha só, do 300 eu vou representar 3 vezes 10, e a gente vai verificar qual vai ser o expoente, tá? Que aí lembra lá que 3 é um número entre 1 e 10. Então, 3 vezes 10 vai ser elevado ao quadrado. Por quê? Presta atenção nisso daqui. O valor que eu tenho aqui é 300. Aqui, se eu fizesse só 3 vezes 10, olha só, 3 vezes 10 daria 30. Eu não estou representando o número 300 ainda.
Então, eu teria que fazer 3 vezes 10. Aí lembra lá que eu tenho que verificar o expoente elevado ao quadrado. Por quê? Observa. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, o resultado é 100. 100 vezes 3, 300. Ok? Então, lembra que eu não estou modificando esse número. Eu estou apenas representando o mesmo número na forma de notação científica. Olha lá, o número real entre 1 e 10, que é o que a gente tem aqui, multiplicado por 10 elevado a um número natural, ok? Então, aqui é uma representação na forma de notação científica. E aí observa o seguinte, por que a gente usa o 10 e o expoente? Para ficar mais fácil, apenas da gente contar a movimentação da vírgula. Observa que no número 3, a vírgula fica atrás dele, ok? Para esse 3 voltar a virar 300, presta atenção, que se a vírgula está aqui atrás do 3, ó, ela teria que andar 1, 2 casas. Por isso o expoente é 2, só para você saber que a vírgula teria que andar 2 casas para a direita, para ela voltar a ser esse número que a gente tinha antes. Quer ver? Vamos entender melhor agora com outro exemplo, que a gente vai utilizar já direto a parte dos expoentes. Então, aqui eu tenho 0,0052. Aí, o que vai acontecer? Eu vou utilizar o 5,2. Ah, por que os zeros? Os zeros à esquerda eu não preciso utilizar, tá? A não ser quando é número decimal, mas eu vou tirar só a parte que eu vou utilizar para representação de notação científica. 5,2 vezes 10 é o que eu vou utilizar, ok? E o expoente? O expoente a gente vai descobrir qual vai ser esse valor de expoente aqui. Por que dá menos 3, professor? Vamos lá. Aqui, 5,2, a vírgula não está entre o 5 e o 2? Ela está bem aqui, ó, entre o 5 e o 2. Para voltar a ser esse número que eu tinha antes, a vírgula tem que andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, por isso, o valor é 3. Por que aqui é menos? Porque a vírgula está andando para a esquerda. Tá? Por que aqui não é menos? Porque aqui a vírgula estava andando para a direita. Então, você tem que ter muito cuidado com isso aí. Se a vírgula for para a esquerda, o teu sinal é negativo. Se a tua vírgula precisa ir para a direita, o teu sinal é positivo. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui para a gente entender melhor isso aí. Então, eu tenho 32,45. Vou representar na forma de notação científica. Como o meu objetivo é ter um número entre 1 e 10, eu vou usar aqui 3,245. Ok? Vezes 10. E a gente vai ver o expoente. 3,245 vezes 10. Por que ele é elevado a 1? Vamos lá. 3,245, a vírgula está entre o 3 e o 2. Bem aqui. A vírgula precisaria movimentar uma casa para a direita para voltar a ser esse número aqui. Já que é só uma casa que ele tem que voltar, então o expoente é só o número 1. Então, por isso, 3,245 vezes 10 elevado a 1. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Medida de distância média entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Olha aí, é justamente para esse tipo de número que a gente mais utiliza a notação científica. Então, tem aí 149 milhões e 600 mil quilômetros. Eu vou utilizar 1,496, ok? Eu não preciso colocar os zeros, até porque a gente sabe que em número decimal existem infinitos zeros depois do último algarismo que aparece. E aí, então, 1,496 vezes 10 elevado a quanto? A gente vai verificar isso aqui, ó. Por que elevado à oitava? Olha, 1,496. A vírgula está bem aqui, entre 1 e o 4. A vírgula precisa se movimentar para a direita para voltar a ser esse número. Vamos ver quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Por isso, 10 elevado à oitava. Ok? Então, essa é a representação na forma de notação científica da média de distância entre a Terra e o Sol. Vamos ver outro exemplo? Medida de velocidade da luz em quilômetros por segundo. Então, são 300 mil quilômetros por segundo. Então, eu vou representar 3 vezes 10, ok? E o expoente? Lembra lá que para o expoente a gente só vai observar. O 3, a vírgula não fica aqui atrás, ó. Então, está aqui, eu coloquei 3 vezes 10, até aqui o 5, mas a gente vai descobrir esse 5. Ele vem daqui, ó. O 3, para ele virar aqui 300 mil, a vírgula tem que se movimentar para a direita. Quantas casas? Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Por isso, 10 elevado à quinta. Tá? Então, é 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Outro exemplo. Medida da massa de um átomo de oxigênio. Então, 0,0000, esse monte de zero aí, 27 gramas. E aí, eu vou usar 2,7 vezes 10, então.
ok? Que é um número, 2,7 é um número entre 1 e 10. 2,7 vezes 10 elevado a quanto? A gente vai contar aqui a quantidade de casas para a vírgula chegar aqui de volta. Olha. Então, vou colocar aqui 2,7 vezes 10 elevado a menos 23. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. A vírgula não está entre o 2 e o 7? Para ela voltar, eu vou conferir aqui. Ó, quantas casas ela vem. Ela vem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 casas. Como a vírgula se movimentou para a esquerda, o sinal é negativo. E são 23 casas. Então, a representação da medida da massa de um átomo de oxigênio é de 2,7 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Essa é a forma de representação na forma de notação científica da medida da massa de um átomo de oxigênio. Ok? E aí vem um outro detalhe, quando o expoente é uma fração, o expoente fracionário. Para o expoente fracionário, a gente tem aí, ó, se A é um número real positivo ou nulo, e m e n são números inteiros, com n maior do que 2, então podemos dizer que A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de A elevado a m. Professor, o que isso quer dizer? Olha só, existe uma propriedade que explica isso aqui, tá? Mas a gente vai para o prático e básico para você entender. Para você entender essa propriedade, observa só as posições das letras aqui. Claro que cada letra dessa ela representa o quê? Um número para a gente. Mas observa o que é que sempre acontece. Olha. O n, que ele é o denominador da fração, quando você tem aqui um expoente na forma de fração, o n, que é o denominador, ele vai virar aqui ó, o índice da raiz. O m, que é o numerador da fração, ele vai virar o expoente desse número aqui, ó, que é o a. Ok? Então, uma coisinha até para ajudar você aí, para você lembrar. Ó. Observa aqui que o n ele está na sombra porque ele está embaixo. O m está no sol aqui, ele está em cima. O que acontece? Ó? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra porque ele vem para debaixo da raiz. Tá? Então fica bem fácil de você identificar isso. Lembra esse macetezinho aí. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Vamos ver como é que isso acontece em exemplos. Então tem aí menos 8 elevado a 1/3. Observa que o menos 8 vai aparecer dentro de uma raiz. Quem está na sombra, que é o 3, ó, ele vai para o sol. E quem está no sol vem para a sombra. Por que, que o 1 não apareceu? Porque quando o expoente é 1, a gente não precisa colocar. Ok? Então, tem aqui ó, raiz cúbica de menos 8. E aí, você tirando a raiz cúbica de menos 8, o resultado é menos 2. Por que menos 2? Porque se você fizer menos 2 elevado ao cubo, o resultado é menos 8. Ok? Vamos ver outro exemplo. Menos 32 elevado a 1/5. Olha aí, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. O 1 não está aparecendo porque ele é um valor subentendido, não precisa colocar ele no expoente. E o menos 32 lá dentro da raiz. Então, ficou aqui raiz quinta de menos 32. O resultado, menos 2. Por quê? Se você fizer menos 2 elevado à quinta, o resultado é menos 32. Ok? A gente só fez tirar a raiz quinta de menos 32. Lembra lá que menos 2 elevado à quinta vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí o resultado, menos 32. Vamos lá, para o próximo. Menos 2.187 elevado a 1/7. Então, olha aí, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vem para a sombra. Ok? Então, fica aí raiz sétima de menos 2.187. E aí, você extraindo essa raiz, o resultado é menos 3. Porque se você fizer menos 3 elevado à sétima, o resultado dá menos 2.187. Vamos ver outro exemplo. Menos 1 elevado a 3/5. Professor, agora é diferente, né? Que o numerador não é 1. Realmente, agora o numerador não é 1, ele é diferente. Vamos ver como é que fica. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vem para a sombra. E o menos 1 lá dentro da raiz. Se você fizer menos 1 elevado ao cubo, o resultado é menos 1, porque seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ok? Se você tirar a raiz quinta de menos 1, o resultado também é menos 1. Porque se você fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1,
que é menos 1 elevado à quinta, o resultado é menos 1 também. Beleza? Então, aqui a gente chegou ao resultado. Vamos ver outro exemplo? 9 elevado a 1 meio. Quem está na sombra vai para o Sol, e quem está no Sol vem para a sombra. Professor, por que o 2 não apareceu aqui? Lembra aí que eu tenho aqui raiz quadrada. Quando aparece só o símbolo da raiz, eu já estou trabalhando com raiz quadrada. A gente não coloca o 2 aqui, por quê? Porque é um valor subentendido. Já que eu estou dizendo que a raiz é quadrada, quer dizer que o índice dessa raiz é 2. Tá? Assim como o expoente, não coloquei, porque quando o expoente é 1, eu não preciso colocar, porque ele é um valor subentendido. Então, ficou aqui raiz quadrada de 9, resultado é 3. Encerrou aqui. Outro exemplo, 5 elevado a 2 terços. Então, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. E o 5 lá dentro da raiz, ok? Então, a gente faz aqui, ó, 5 ao quadrado vai dar 25. Então, raiz cúbica de 25 vai ser o nosso resultado aqui. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá, galera? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!